Olha, como eu gosto de ver fascista se dar mal, ainda mais quando ele se dá mal pela própria ação. Olha só, eu lembro quando o Bolsonaro assinou junto com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um acordo que previa o seguinte: qualquer brasileiro que tivesse seu visto vencido nos Estados Unidos podia ser deportado automaticamente e imediatamente. Então, se um brasileiro entrasse nos Estados Unidos com visto de turista, pode ficar 3 meses no país. Passados os 90 dias, no dia 91, se alguém fizesse uma denúncia ou a polícia o pegasse na rua ou parasse por algum motivo, esse brasileiro já poderia ser preso e deportado imediatamente. Antes não era assim. Antes, quando um brasileiro estava nos Estados Unidos e seu visto acabava, dá um exemplo, visto de turismo, visto de estudante, de trabalho, se ele fosse pego, começava um processo contra ele. O processo às vezes era rápido, às vezes não. Mas durante esse meio tempo, o brasileiro ficava em liberdade nos Estados Unidos, e ele poderia até dar entrada num visto. Obviamente, ele está ali há mais tempo, podia prejudicar o pedido novo de visto dele, mas podia dar entrada. Muitos não eram deportados, ficavam mais tempo, entrava com visto de turista, ficava mais tempo, acabava ficando. Ou entrava com visto de trabalho, ficava mais tempo, renovava o visto depois, ou alguma coisa do tipo. Depois não. Quando o Bolsonaro assinou isso, acabou o visto, é jaula. E no caso do Donald Trump era literalmente jaula, porque ele enjaulava as pessoas, ele colocava criancinhas em verdadeiras jaulas mesmo. Agora o Bolsonaro tá para acabar o visto dele entre hoje e amanhã. É entre hoje e amanhã. Por quê? Eu estava conversando com alguns especialistas em direito migratório e eles disseram o seguinte: olha, tem país que conta o mesmo dia, tem país que conta a partir do dia seguinte. O Bolsonaro, aí quem diz isso não sou eu, foi o porta-voz do Joe Biden. Ele disse o seguinte: tem um líder, um chefe de estado, uma pessoa que entrou com visa, eu ia falar em inglês, com visto de chefe de estado nos Estados Unidos, e essa pessoa já não é mais chefe de estado. Por isso, a partir desse momento, a pessoa tem duas opções. A primeira, ela tem 30 dias para deixar o país, que aí o visto já não é mais válido, e a segunda, ela dá pedido de entrada num novo visto, nesses 30 dias. Tem apenas essas duas opções. Pelo menos até semana passada, o que se tinha é que o Bolsonaro ainda não havia entrado com pedido de visto. Outra coisa que tem uma articulação muito grande, não é nem do Lula, mas uma articulação muito grande internacional para que nenhum país aceite visto do Bolsonaro. Então vai ser difícil para ele conseguir um visto nos Estados Unidos. Obviamente, se ele pediu o visto, ele continua legal no país até que o visto seja rejeitado. O pedido dele seja rejeitado. Enquanto não tem um julgamento positivo ou negativo, a pessoa que pediu visto pode continuar no país. Não se sabe se ele pediu ou não, mas está para acabar o visto dele. A Michelle Bolsonaro deixou os Estados Unidos e já chegou no Brasil, porque, segundo a própria Michelle, o visto dela estava acabando. Ok, só que o Bolsonaro tem um outro problema. Um problemão. Eu vou te mostrar aqui. Os bolsonaristas começaram a organizar um evento, que é um mega encontro com o Bolsonaro, em Orlando. E eles começaram a cobrar ingresso por esse evento. Eu falo, peraí, se tem um mega encontro com uma celebridade, seja essa celebridade um fascista ou não, e estão cobrando ingresso, é porque a celebridade está sendo paga para participar desse encontro. Não tem outra. Você não cobra ingresso se você não for ganhar nada com isso. Estão cobrando $10 ingresso para esse grande encontro com o Bolsonaro, tá vendo? Não sei se dá para ler direito. Grande encontro com o Bolsonaro, 31 de janeiro, às 7 da noite. Ok, estão cobrando ingresso, tem até aqui o endereço, de $10, que é o ingresso normal para quem vai ser num auditório. Aí quem ficar nas cadeirinhas do auditório, $10. $50, quem quiser ficar na frente e vai ter a oportunidade de falar, cumprimentar o Bolsonaro, mas não é garantido. Mas quem quiser participar mais ainda de um coquetel depois, pode doar quantias acima de $100. Ou seja, se alguém quiser doar, na verdade pagar, né? $100 vai ficar num local reservado onde vai sim ter acesso ao Bolsonaro. Se quiser doar 250, pagar 500, $1.000, os fascistas de lá agradecem. É um grupo chamado Yes Brasil. Esse grupo, eles organizavam motociatas lá nos Estados Unidos a favor do Bolsonaro. Motociata, vamos lembrar uma coisa que o Bolsonaro copiou do Mussolini. Mussolini que foi o líder fascista da Itália e que acabou... Como é que acabou o Mussolini, gente? Ele acabou pendurado de ponta cabeça. Ele e a esposa dele, que eu adoraria que acontecesse com a família Bolsonaro, em praça pública. Então, o Bolsonaro está organizando um evento que tem cobrança. Ah, mas não é o Bolsonaro, é um grupo. Tá, mas estão cobrando pela presença dele. Você falar que o Bolsonaro não está ganhando nada com isso é impossível. Ele está, na prática, trabalhando sem ter um visto para trabalho. E aí, novamente, conversei com o pessoal que entende de imigração.
e me disseram, ô Thiago, até mandaram o link direto do site do governo dos Estados Unidos. O mesmo link que eu tinha achado no Google. Tá. Disseram, olha Thiago, o que acontece é o seguinte, se um brasileiro entra com visto, na verdade qualquer estrangeiro, mas dá um exemplo, um brasileiro que é o Bolsonaro, entra com visto de turista, e aí ele quer ficar mais tempo nos Estados Unidos, ele tem que sair do país e aplicar para esse visto fora do país. A não ser que ele tenha se apaixonado por uma americana e queira casar, alguma coisa do tipo, ele consiga provar que não era a intenção dele ficar quando entrou com visto de turista. No caso de quem tem outros vistos, ou visto de turista, se essa pessoa quiser ficar no país trabalhando, a pessoa pode até aplicar para um visto de trabalho, mas a pessoa não pode trabalhar antes do visto ser concedido. E isso demora meses. Tem casos em que pode demorar até 1 ano um visto de trabalho para ser expedido nos Estados Unidos. Então, demora. Não tem como o Bolsonaro ter conseguido um visto de trabalho. Se uma pessoa que não tem visto de trabalho entrou com qualquer outro tipo de visto, exercer uma atividade remunerada, seja ela direta ou indiretamente remunerada. Tiago, o que é indiretamente remunerado? Vamos supor que o Bolsonaro fala, não, eu não quero dinheiro, pode cobrar o ingresso. Mas em troca, vocês me deixam fazer não sei o quê. Vamos supor que um organizador do evento fosse o José Aldo, por exemplo. A José Aldo ganha dinheiro e o Bolsonaro em troca fica de graça na casa dele. No caso não é o José Aldo o organizador do evento. Eu só estou te dando exemplo. Deram uma coisa em contrapartida que não era dinheiro ao Bolsonaro. Mesmo assim ele está realizando atividade remunerada. Mesmo que o governo não consiga provar que a atividade foi remunerada, mas foi cobrada, ele não consiga provar como foi remunerada a atividade indiretamente, mas foi cobrada a atividade, ou seja, vamos supor um imigrante ali que está num restaurante lavando prato. Não se sabe o que ele está ganhando por aquilo, não tem uma prova de que ele recebeu dinheiro por aquilo, não tem uma prova de que ele está recebendo comida, ou de que ele está recebendo, sem ser alimento, está recebendo moradia por isso. Não, pode ser que ele resolveu ali, vou ajudar aqui gratuitamente. Mesmo sem ter uma prova, sabendo que ele está exercendo uma atividade que é remunerada, que alguém está lucrando com aquilo, esse imigrante ele está ali incorrendo num crime migratório. E o Bolsonaro, tá claríssimo, tá claríssimo. Estão cobrando 10 a 50 dólares por ingresso e quem quiser encontrar o Bolsonaro vai pagar mais. Pô, não interessa se estão pagando o Bolsonaro com Pix no Brasil, direto, que pode ser uma organização que tem conta lá e no Brasil, faz atividade lá, paga no Brasil. A justiça americana nem fica sabendo. Não interessa se estão pagando o Bolsonaro em dinheiro vivo, que ele adora. Não interessa se estão pagando o Bolsonaro indiretamente com alguma outra coisa. Para ele, para os filhos ou para outra pessoa. Não interessa. Ele está cometendo um crime. Ele não pode trabalhar porque ele não tem visto de trabalho. Thiago, eu vou falar, né, em questões migratórias, eu sou contra quase todas as leis migratórias. Para mim, cada um podia ir para onde bem entender, exceto casos de segurança nacional, uma coisa ou outra, ok. Mas todo mundo devia ser aberto, tá? Não é assim. A lei é a lei e o Bolsonaro está descumprindo a lei. Então o Bolsonaro tem 2 problemas. Um foi causado por ele mesmo quando ele assinou o acordo com Donald Trump. Vamos lembrar, ele assinou aquele acordo e o que ele ganha em contrapartida? Nada. Ele não ganhou nada. Ele simplesmente... Olha que presidente canalha que ele era. Ainda continua sendo canalha, felizmente não é mais presidente. Ele ferrou milhares de brasileiros naquele momento e inúmeros, incontáveis brasileiros dali pra frente. E em troca, ele não ganhou absolutamente nada. Ele ganhou uma promessa do Donald Trump de que ele ia tentar fazer o Brasil entrar na OTAN. E aí você não precisa ser um Einstein. Olha, eu vou falar... Se você fala, nossa, Thiago, eu sou uma pessoa inteligente, ótimo, mas você é uma pessoa que tem autoestima baixa, não se acha a pessoa mais inteligente do mundo, eu vou falar. Se você ensinar um cachorro a ver o mapa, você consegue entender que a OTAN significa Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. Em inglês não é OTAN, é NATO. North Atlantic, Atlântico Norte. Tá. Olha o mapa. Onde está o Brasil? O Brasil está no norte? Não. Como o Brasil entraria na OTAN? Não entra. Você percebeu? Que coisa, né? Peço aí sua inscrição no canal que a gente luta para que sejam todos eles presos. Falou.